Em 15 anos de trabalho em reabilitação, vi muitos casos em que as pessoas fizeram cirurgia, mas ou não tiveram resultado, ou sofreram complicações que depois arruinaram suas vidas, ou até mesmo ficaram pior após a cirurgia, e pensaram consigo mesmas que teria sido melhor nunca terem feito aquilo. Não é à toa que os próprios cirurgiões dizem que a melhor cirurgia é aquela que não é feita. Por isso, vamos ver juntos em quais situações é melhor nem chegar a precisar de cirurgia. Porque quando você corta o corpo, mexe nele e fica uma cicatriz, não tem mais volta. Não dá para desfazer isso. Então, antes de tomar decisões irreversíveis, é preciso pensar 100 vezes. Hoje quero falar sobre 5 cirurgias que não se deve fazer sem um motivo muito, muito sério e definitivo. A primeira é a cirurgia de disco, né? Ou seja, a hérnia de disco entre as vértebras. Essa cirurgia só deve ser feita quando realmente a pessoa não consegue mais viver sem ela. Quando a raiz do nervo está sob muita pressão e só aliviando essa pressão é possível ajudar. Quando, devido à pressão sobre o nervo, ocorre fraqueza intensa nos braços e pernas, ou até mesmo o funcionamento da bexiga e do intestino é afetado, aí sim é necessário operar. Esses casos existem, mas são muito raros. Na maioria dos casos em que a pessoa tem dor crônica, especialmente dor nas costas, é possível resolver a situação com tratamentos manuais e correção postural. Muitas vezes o problema nas costas não vem só das próprias vértebras, mas da articulação do quadril, da rigidez dos ligamentos e do estiramento dos músculos daquela região. Enquanto isso não for corrigido, focar apenas nas costas não adianta muito. Até mesmo a rotação dos ossos do quadril pode causar dor nas costas, e ao corrigir isso, muitas vezes vemos uma melhora significativa. Às vezes, a dor nas costas pode vir de traumas antigos na cabeça, que desestabilizam o equilíbrio do corpo e acabam sobrecarregando as costas. Existem diversos motivos para essa dor e, cuidando deles corretamente, é possível eliminá-la quase totalmente. Muitas pessoas, quando sentem dor nas costas, fazem ressonância e descobrem hérnias ou problemas de disco, mas se radiografar 100 pessoas na rua, cerca da metade delas terá esses problemas sem sentir dor alguma. Ou seja, o problema não é só o disco em si, o problema é que aquela região está sob pressão mecânica e tensão muscular crônica. Enquanto os ossos não voltarem ao lugar e as tensões não forem liberadas, essa dor vai continuar. O interessante é que, mesmo que essa dor tenha durado 10, 20 ou até 30 anos, ainda assim, com o tratamento certo, pode melhorar muito rápido. Então não tenha pressa para fazer uma cirurgia de disco. Na verdade, o próprio disco é uma reação do corpo ao desalinhamento e à falta de equilíbrio do corpo. É como dois pratos com uma gelatina entre eles. Se você pressionar mais de um lado, a gelatina sai pelo outro lado. O corpo faz a mesma coisa, ele cria um apoio para si mesmo. Se você tirar esse apoio, o corpo vai criar um apoio em outro lugar. Muitas vezes, depois da cirurgia de disco, a vértebra acima ou abaixo acaba tendo problemas. Muitas vezes a dor nem diminui. Então, por que acabar causando tantos cortes e danos à sua coluna? O caminho mais correto é encontrar um bom terapeuta que equilibre todo o sistema de movimento. Aí a causa da dor irá desaparecer naturalmente por conta própria. Caso contrário, a pessoa passa anos buscando tratamento e no final acaba fazendo cirurgia, que na maioria das vezes não é o caminho certo. A segunda cirurgia é a de hemorroida. Se você operar a hemorroida, vai ser obrigado a dormir de um jeito estranho por um mês, numa posição bem esquisita. Agora, se você é jovem, trabalha, tem família, ficar um mês inteiro fora da vida não é uma boa escolha de jeito nenhum. Um senhor veio até mim com hemorroida sangrando. Não era meu trabalho, mas ele insistiu porque sua esposa e filhos já tinham tido resultados. Percebi que ele tinha um prolapso severo de órgãos internos, causando acúmulo de sangue na pelve e veias do ânus. Ele sofrera trauma no cóccix, sacro e na parte de trás da cabeça, tudo interligado, impedindo que a drenagem sanguínea ocorra corretamente. Começamos a trabalhar para levantar os órgãos internos e liberar a pelve e o crânio. A hemorragia parou e não foi mais necessário operar. Isso significa que a hemorroida nunca deve ser operada? Não, significa que a cirurgia nem sempre deve ser a primeira opção. Muitas vezes a causa é mecânica e pode ser resolvida corrigindo o corpo, e ainda por cima vários outros problemas do corpo também melhoram ao mesmo tempo. Mesmo que você precise operar, é melhor preparar o corpo antes para que o resultado da cirurgia seja melhor. O terceiro caso é a cirurgia de sutura da diástase, ou seja, a separação dos músculos abdominais.
Muitas mulheres têm diástase de 6, 7 ou até 8 centímetros e lhes dizem que a única solução é a cirurgia. Mas eu já vi várias vezes que com algumas semanas de exercícios corretos, essa distância diminui bastante. Para mim, como profissional da saúde, isso é uma ótima notícia, porque toda cirurgia envolve riscos e deixa cicatrizes permanentes. Além disso, nenhuma cirurgia devolve a função natural dos músculos. Afinal, a gente vai viver com esse corpo. Então, se te disserem que precisa costurar logo, espere um pouco. Muitas vezes é possível resolver com exercícios. A quarta e a quinta cirurgias estão relacionadas às consequências do prolapso dos órgãos internos. Quando os órgãos descem, pressionam as veias e o sangue se acumula na parte inferior do corpo. Em um lugar isso vira hemorroida, em outro vira varizes nas pernas. Normalmente, primeiro aparecem nas veias pequenas, depois nas maiores e depois em grandes nódulos. Gravidez, parto, levantar peso, constipação e fazer força, tudo isso piora a situação. Se a parede das veias também for fraca por falta de vitaminas ou vitamina D, aí fica ainda pior. Na medicina, geralmente só olham para a própria veia e partem para o laser, injeção ou remoção da veia, o que resolve rapidamente do ponto de vista estético. Mas se a pressão de cima não for aliviada, a chance de retorno é muito alta e muitas pessoas acabam tendo que operar várias vezes. O problema não é o cirurgião, é que a raiz da questão não foi resolvida. Para varizes, a primeira coisa é elevar os órgãos internos para evitar a progressão. Mesmo no início, isso pode impedir a necessidade de cirurgia. Depois disso, é preciso se movimentar mais, sentar menos e tomar cuidado com as pressões. E se for fazer a cirurgia, primeiro prepare seu corpo, ajuste as vitaminas e só então faça a cirurgia para que o problema não volte. A queda dos órgãos não causa apenas varizes. Se a sua barriga está projetada para frente, não importa se você é magro ou gordinho. Isso significa queda dos órgãos internos. Isso não é só uma questão de aparência, afeta a saúde do corpo inteiro. Pode causar hemorroidas, piorar a diástase, provocar queda dos órgãos pélvicos e até agravar dores nas costas. Levantar os órgãos também pode aliviar a pressão nas costas. Por isso, qualquer pessoa que tenha esses sintomas deve fazer exercícios específicos para levantar os órgãos. A última intervenção está relacionada à queda dos órgãos pélvicos, como útero, bexiga ou intestino. Isso geralmente não acontece da noite para o dia, vai piorando devagar ao longo dos anos. Se você agir cedo, muitas vezes é possível evitar a cirurgia levantando os órgãos e fortalecendo os músculos do assoalho pélvico. Já tive casos em que a pessoa melhorou, mas depois de alguns anos parou de fazer os exercícios e, no final, teve que operar porque a situação já estava muito avançada. Então, quando o seu médico diz que a queda começou, é nessa hora que você deve levar a sério. Resumindo, tome decisões inteligentes para o seu corpo. Só recorra a procedimentos irreversíveis como a cirurgia, quando realmente não houver mais nenhuma outra opção. Não tenha apenas 100, mas 200% de certeza. Muitas vezes, o tratamento adequado pode melhorar muito a situação e mesmo que precise operar, com a preparação prévia, você faz a cirurgia só uma vez, não várias. Obrigado por me acompanhar. Curta e se inscreva. Assista também a estes vídeos para saber mais. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.